3, 2, 1. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. Fala galera da RadioBotafogo.com.br, Eduardo Pinto, seu repórter de pista, hoje trazendo Ronaldo Chatenier. Ele é doutor em administração especializado em administração esportiva. E a gente vai bater um papo com ele rápido aqui, serão vários programas. Agora ele faz parte da grande irmandade da Rádio Botafogo e vai escrever quinzenalmente um artigo. Prazer em conhecer, Ronaldo. Obrigado pela sua concessão da entrevista. A atual gestão, eu não vou nem falar do futebol, o nosso público-alvo é o Botafogo de Futebol e Regatas. Qual é a sua visão, a sua leitura da atual gestão e modelo de administração do Botafogo de Futebol e Regatas? Boa tarde. Acho que é dentro do que eu esperava, né? Conhecendo um pouquinho o caso Eduardo, né? Não exatamente pessoalmente, mas a figura dele. Já esperava que fosse uma administração séria, austera. Meu grande questionamento não é acerca das pessoas, é em relação ao modelo, né? Que eu não acho mais adequado a uma gestão moderna, né, contemporânea, aplicada a organizações esportivas. Não é um problema só do Botafogo, né? Esse é o modelo adotado por quase todos os clubes associativos aqui no Brasil. Então, o grande questionamento que eu faço, a discussão que eu sempre levanto e debato, é em relação ao modelo de gestão e não em relação às pessoas, né? Nessa atual gestão, o que você teria de ideia para propor e como seria esse processo de transição? Bem, eu tive até a oportunidade de estar com o caso Eduardo e com o conselho diretor deles em 3 de janeiro do ano passado. A gente esteve apresentando uma proposta de modelo para o clube, né? Então eles estão até a par de algumas ideias que eu sempre coloco e algumas ideias que eu defendo, né? Eu não sou partidário desse modelo de gestão do clube, né? Que é um modelo que o nível estratégico ele é composto fundamentalmente por amadores, né? A gente tem o presidente e o vice-geral eleito. Nós temos numa segunda linha, né, as vice-presidências, que eram 8 até a gestão passada e foram acrescidas em 2 para essa gestão. Entrou a vice-presidência de Arena, né, e a vice-presidência executiva. Né? Então, além do vice-geral, a gente tem hoje 10 vice-presidências. E o nível de diretoria, que antes, né, já era uma anomalia do ponto de vista de governança corporativa, porque até a gestão passada funcionava com um híbrido de amadores e profissionais no mesmo nível hierárquico, né? Hoje ele é composto, né, esse terceiro nível, né, os diretores só de amadores, né? E a partir das gerências para baixo é que você começa a ter profissionais participando da gestão. Então, a minha grande discussão é em relação a esse modelo, não de forma depreciativa aos amadores, porque a questão não é a capacidade individual de cada um, né, enquanto, né, dirigente do Botafogo. O questionamento não é acerca de capacitação individual, gira muito em torno de regime de trabalho, tempo de dedicação, periodicidade, frequência durante a semana, foco, né, que o profissional tem que ter e que o amador acaba não tendo pela própria disponibilidade e outras demandas em outras esferas da vida que cada um tem. Então, se você vai 2, 3, 4 vezes a semana no clube, despende 1, 2, 3 ou 4 horas diárias, que seja, né, para o clube, né, dificilmente você vai conseguir, por melhor que você seja, produzir resultados no, né, topo da tua capacidade de performance. Então, eu não tenho esse nível de credulidade, né? Então, o modelo que eu defendo é diferente, é um modelo de gestão profissional, onde no nível executivo só teriam profissionais e os amadores eles estariam, né, eles participariam da gestão. Você poderia ter o presidente e o vice-presidente eleitos, né, amadores, porque eles seriam eleitos, e a partir daí você teria profissionais, né? Os amadores ficariam onde? Os amadores ficariam no Conselho Deliberativo, na Junta de Julgamento de Recursos, na mesa diretora, no Conselho Fiscal e, bem, né, dentro do modelo proposto, a gente ainda teria 2 esferas, seriam criadas. Um seria o Conselho de Ética, né,
A gente teve diversos episódios na gestão passada que talvez não fossem exatamente legais, mas certamente não eram éticos ou morais. Então, dificilmente é algo que possa ser punido, né, na esfera da justiça desportiva ou da justiça mesmo, né, fora do âmbito do esporte, mas certamente um conselho de ética ele poderia punir e eventualmente até causar um impeachment, um impedimento de qualquer gestor. E também não é um conselho consultivo, né? Por que o conselho consultivo? Porque para o nível de receita que o Botafogo tem hoje, ele se assemelha a diversas empresas familiares, médias empresas, né? O topo que o Botafogo conseguiu foi pouco mais de 150 milhões em um ano de receita, mais de 40 milhões eram de negociação de atletas, quer dizer, efetivamente de receita gerada, né, como marca, né, ativos de marca, recebíveis gerado pela marca do clube. E aí está incluso sócio-torcedor, as mensalidades, direito de transmissão, licenciamento de produtos, patrocínio, fornecimento de material esportivo. A gente nunca passou da casa ali de 100 milhões, né? Então é uma receita pequena, então o Botafogo hoje não tem receita em amplitude para, numa gestão profissional, ele trabalhar com tantos níveis hierárquicos, né? Então você não precisa ter os eleitos lá, o presidente e o vice-geral, vice-presidências, diretorias, gerências, coordenações, supervisões, aí os analistas, né? Então é uma amplitude muito grande para um tamanho, né, que não é exatamente, né, organizacional, que, né, não é exatamente grande pelo volume de receita, quer dizer, acaba gerando uma ineficiência, né? Então a gente não precisaria ter tantos níveis hierárquicos. O que causa tantos níveis hierárquicos? Você acaba burocratizando o processo decisório, você aumenta os níveis, né, para passagem de informação, então você normalmente diminui a velocidade de fluxo de informação, pode causar, né, gaps, né, e esses gaps são acentuados a partir do momento que você tem amadores no executivo, porque eles não estão lá no horário comercial, junto com os gerentes, né, com os analistas e os outros profissionais do clube. E para alguns processos fluírem, precisa da anuência ou da assinatura desses vice-presidentes, né, ou diretores amadores. Então, você acaba gerando um gap nesse fluxo de processo, o clube fica mais lento no seu processo decisório. À medida que você tem mais níveis hierárquicos, também a informação passa por mais níveis, e isso gera uma imprecisão na informação, né, porque passa por mais setores, divisões, seções, né, departamentos, pessoas. Então isso gera uma imprecisão na informação, a fonte de informação acaba não ficando exatamente fidedigna, isso impacta também na qualidade do processo decisório, né? Então, assim, do ponto de vista de governança, se a gente analisar vários princípios de governança, a gente tem uma série de problemas, que vai desde o desenho do fluxo de processos até você chegar na ponta, né, os outputs, que são os produtos e serviços que o clube bota para fora, né? Então, a grande questão é o modelo, na minha visão, né, na minha forma de entender as coisas. É um modelo que, se a gente pegar o modelo dos clubes associativos, aí não é só o modelo do Botafogo, a gente tem esse modelo que remonta das décadas de 50, 60, 70, 80, e não me parece concebível hoje que a gente, né, quase em 2020, a gente continua atuando com o mesmo modelo de gestão que se praticava há 50, 60 anos atrás, né? A sociedade toda à nossa volta mudou. E aí eu volto a enfatizar, a reafirmar que a grande questão não é você discutir o amador do ponto de vista da capacidade individual dele, mas né, você começar a questionar isso dentro, né, de um fluxo de processos, dentro de um desenho de fluxo de processos, um BPN, né, Business Process Management, você começar a desenhar isso em termos de processo decisório, né, em tempo de resposta a demandas que são eventualmente prementes. Então você começa, e também a questão de subordinação funcional, né, porque você tem profissionais respondendo a amadores em regimes de dedicação diferente, de cobrança diferente, né? Então, a minha grande crítica, né,
vai para modelo de gestão, não exatamente para as pessoas que compõem a gestão, né? Normalmente eu bato nessa tecla, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia hoje, os clubes de futebol, eles, e a maior parte das organizações esportivas, eles têm um arranjo muito próximo de empresas públicas, né? Lá, a empresa pública, você tem, né, na verdade, todos profissionais, né, você não tem dirigentes amadores não remunerados, mas o arranjo político funciona da mesma maneira, né? Você tem, né, o presidente daquela empresa pública, né, é um cargo político, né, de acordo com a base de aliados, né, que quem estiver no poder vai constituindo. E aí você tem as vice-presidências também políticas, diretorias, você tem um híbrido de indicações políticas e técnicas, né? Só que a partir daí você corrompe isso para baixo. Por quê? Né, porque você tem os casos estratégicos são políticos, e aqueles técnicos, para subirem na hierarquia, eles têm que o quê? Ou se filiar a um partido político, né? Ou ser apadrinhado por um político que esteja, né, num desses cargos estratégicos. Então a gente acaba nos clubes de futebol tendo um modelo que é muito semelhante, né? Porque o presidente é eleito, esse presidente pertence a um grupo político, os grupos políticos aliados ascendem ao poder junto com o presidente, e aí você distribui as vice-presidências e as diretorias, né, por esses grupos políticos, né? E é difícil crer que o aspecto meritório seja contemplado na essência, porque você tem ali um grupo de pessoas que pertence a 1, 2 ou 3 grupos políticos, né, e você passa a ignorar todo o outro universo que poderia qualificar a gestão, né? Então você restringe muito o universo de gestores do clube, né? E esse é um problema que ele é somado, acrescido àquele de dedicação, de regime de trabalho, né? Que é efetivamente da qualificação do grupo gestor, né? Porque você limita isso, né, ao universo dos grupos políticos aliados que ascenderam ao poder, né? E, na verdade, assim, se a gente for pensar no Botafogo em particular, né? O colégio eleitoral do Botafogo é muito pequeno, né? Você tem aí um colégio eleitoral de menos de 2.000 sócios proprietários, né? Então, se a gente pega lá o universo de adimplentes, né, que se mantém adimplentes e aptos à eleição, a eleger, né, a votar, a gente muitas vezes fica restrito a 1.500, 1.600 nomes. Na votação comparece 1.200, em média, né, sócios, né? Então, um presidente, se você tem 3, 4 chapas, normalmente um presidente é eleito com 1/3 dos votos, né? Dos votos úteis ali, né? Na prática, isso representa pouco mais de 20% da vontade dos sócios, né? Então, eu acho que isso também é um problema, né? A partir do momento que você restringe isso daí na gestão e fica refém também do turnover, da rotatividade, de acordo com quem está no poder, né? Então, na verdade, é uma conversa para a gente até prolongar muito mais, mas se tiver que fazer um briefingzinho rápido, né, sobre a questão de governança, né, de modelo de gestão de clubes, eu poderia pontuar isso, né? E aí eu lembro mais uma vez que não é exatamente algo que diga respeito exclusivamente à gestão atual do Botafogo, mas é um modelo que sempre houve em todas as gestões anteriores, né? Historicamente, eu nasci de 72, né? Eu passo a ter consciência disso, né, um pouco mais adiante, né? Então, se pegar aquela época que eu me recordo melhor, de meados dos anos 80 para cá, sempre foi isso, né? Então, exatamente, a crítica não é em relação às pessoas, mas a todo esse modelo, né? Foi uma aula que nos deu o Ronaldo, pessoa capacitada, habilitada, qualificada para atuar no Botafogo ontem, hoje, sempre, que tem que vir com a gente, tem que vir com a torcida, tem que vir com o clube. Agradeço ao Ronaldo. Onde tem Botafogo, tem amor. radiobotafogo.com.br, a rádio oficial da torcida gloriosa. Valeu, Ronaldo! De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso. De Range Rover, Evoque, na pista eu arraso.